Oi, pessoal. Hoje vamos falar de Mateus capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Está falando que o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Agora todos vocês estão dentro da carne, né? Vocês podem não saber bem, mas você tem um desconforto na carne, né? Porque quando você anda de avião, você tem a classe econômica, a segunda classe, a primeira classe. Se vocês não tivessem carne, mas somente o espírito, ia ser tão confortável viver fora da carne. Jesus Cristo não tinha carne. Ele era Deus. Mas Jesus Cristo, ele veio com essa mesma carne aqui para a terra. Em Mateus capítulo 17, Jesus Cristo subiu num alto monte e diante dos seus discípulos, o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E agora Jesus Cristo estava conversando junto com Moisés e Elias. Então, Jesus é o perfeito Deus, mas ele veio com esse corpo igual ao nosso. Quando Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, o surpreendente é que a porta estava fechada, mas Jesus Cristo apareceu. Se fecha a porta, a gente não consegue entrar. Jesus Cristo entrou mesmo com a porta fechada. E quando Jesus Cristo ascendeu ao céu, então se a gente chegar num ponto que não tem oxigênio, a gente morre, mas Jesus Cristo subiu ao céu. Então Jesus Cristo se aproximou da gente, viveu como um ser humano e de vez em quando ele mostrava o incrível mundo de Deus e ele veio para nos ensinar isso. Enquanto vocês estiverem dentro da carne, vocês têm muitas dificuldades, limitações e problemas por causa da carne. Mas se vocês saírem da carne e somente se vestirem do mundo espiritual, eu também ainda não me vesti desse mundo espiritual só, né? Mas eu acho que eu vou ter muita liberdade. Eu não consigo nem imaginar como é viver somente com o Espírito. Mas Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 17, ele está nos mostrando essa verdade. E Jesus estava conversando com Moisés e Elias. E eis que eles apareceram Moisés e Elias falando com ele. E ele estava falando sobre Jerusalém. E Pedro, naquele momento, falou para Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Então, ele estava querendo servir muito bem. Ele não ia fazer uma tenda para ele mesmo, ia fazer uma tenda para Elias, Moisés e para Jesus. Então, na verdade, Elias e Moisés não precisavam de barraca, né? Por quê? Não precisava de tenda. Porque Moisés e Elias, eles não estavam com essa carne que a gente tem. Se a gente não tivesse nessa carne, e se a gente somente estiver nesse mundo espiritual com Jesus,
eu acredito que nós poderemos experimentar o céu junto com Jesus. Então, que trabalho Jesus Cristo quer fazer dentro de nós? Então, essa vida na qual nós estamos presas da carne, Ele quer nos ensinar a viver livre dentro do mundo do Espírito. Então, Deus, Ele vive vividamente dentro de nós. Por muitas vezes eu experimentei isso. Então, são coisas impossíveis no mundo da carne, mas eu pude ver muitas vezes Deus trabalhando dentro de mim. Cada vez que eu vi uma coisa dessas, eu fiquei surpreso. Eu não sei se eu já falei antes. Quando os irmãos, eles têm uma doença ou têm uma dificuldade, eu vi muitas vezes Deus trabalhando poderosamente dentro deles. Eu penso que foi há uns 20 anos. Eu estava com úlcera e eu estava muito difícil. E depois que eu fiquei com úlcera, qualquer comida que eu comesse, eu tinha diarreia, qualquer coisa me dava assim uma queimação no estômago, estava bem difícil. E como eu estava com azia, como eu estava com diarreia, como eu estava com essa queimação, eu cuidava de toda a minha alimentação. Depois, só de comer um mingau me dava essa diarreia. O médico mandou eu mastigar 100 vezes cada colherada de arroz. Quando a gente é saudável, a gente não tem interesse na palavra do médico. Mas quando eu vi, não tinha como ignorar o que ele falava. Eu colocava uma colher de arroz na boca e quando eu mastigava umas 20 vezes, já não tinha mais nada na minha boca. Eu não sei onde foi, mas com 20 mastigadas já não tinha mais comida na boca. Mas, como eu estava com dor no estômago, mesmo não tendo nada, eu mastigava 100 vezes e ficava... Por 3 meses, eu sofri de úlcera. Então, eu pesava 70 quilos, mas eu perdi 7 quilos. Então, minhas calças estavam frouxas, o meu paletó estava frouxo. Então, foi muito difícil e cansativo. Mas um dia, de madrugada, eu acordei de manhã e orei diante de Deus. Então, eu orei como diante de Deus? Deus, eu estou com muita dor no estômago. Por favor, cure meu estômago. Com esse estômago, eu não posso fazer evento nenhum. E eu orei diante de Deus. E naquele momento, Deus me fez lembrar de um versículo da Bíblia. Foi Marcos capítulo 11, versículo 24. Tudo quanto em oração, pedirdes, crede que recebeste, assim será convosco. Então eu estava orando e eu me assustei. E eu abri a Bíblia. E na Bíblia, Jesus Cristo falou: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, assim será convosco. Então eu conheço bem essa palavra, eu já tinha decorado, mas eu nunca tinha me lembrado dessa palavra. E naquele dia, eu fui examinando cada palavra desse versículo. Tudo quanto em oração, quanto pedirdes em oração, crede que recebeste, assim será convosco. Deus, eu estou com dor no estômago. Por favor, cure o meu estômago. Isso foi muito fácil de orar. E eu orei assim, e depois que eu acabei de orar, eu tinha que acreditar que eu recebi isso. Então, eu estou com dor no estômago, e eu orei para ser curada do meu estômago. Então, tudo quando pedires oração, crede que recebeste, assim será convosco. E eu tenho que acreditar
que minha oração foi respondida. Eu tenho que acreditar que meu estômago foi curado. Então, sabe o que é surpreendente na Bíblia? Porque assim será convosco. Onde existe uma palavra assim nesse mundo? Olha, está falando que se eu orar e eu acreditar, então vai acontecer exatamente assim. Então, eu orei para o meu estômago ser curado. Então, é só eu acreditar que meu estômago já foi curado. Foi assim que eu pensei. Mas qual foi o problema? Dentre uma das comidas que os coreanos comem, tem uma coisa chamada kimchi. O kimchi é feito com a selga. E se você deixar a selga de molho no sal por quase um dia, então o sal vai tirar toda a água que existe dentro da selga. E assim, a selga ela fica sem força e murcha. E aí coloca pimenta, alho, coloca vários temperos nisso. E guarda dentro de um pote. E depois de vários dias, ele fica curtindo. E quando ele está para azedar, o kimchi é muito gostoso. Os coreanos, sabe o que eles falam? Eles podem viver sem esposa, mas não conseguem viver sem kimchi. Então, os coreanos gostam muito de kimchi. Os estrangeiros não sabem muito bem. Mas o kimchi é uma coisa tão boa, é um alimento tão bom, que ele curtindo, ele vai matando as bactérias, ele vai criando vitaminas e faz muito bem para o nosso corpo. E sabe o que é melhor ainda? Então, um homem bom é aquele que com qualquer mulher pode viver bem. Então, uma pessoa ruim, se você coloca um par ruim nela, então ela não pode se dar bem com ela. Mas o kimchi, qualquer comida que você come, combina. O coreano se come com arroz branco só, ele combina. Se comer com pizza, o kimchi também combina. Se você comer com bife, também combina. Se você comer com naengmyeon, é uma massa gelada, também combina. Nossa, come kimchi com hambúrguer, é uma delícia. Dentre tantas comidas nesse mundo, eu nunca vi algo que combine tão bem como o kimchi combina com tudo. Mas não tomem água gelada e depois comam kimchi. Isso não combina. Fora isso, tudo combina. Barriga de porco, miojo, tudo combina com kimchi. O kimchi é o prato principal dos coreanos. Mas eu gosto muito de kimchi. Sabe por que eu fiquei feliz? Porque eu tenho esposa e kimchi também. Isso é um coreano feliz. E tenho filho também e tenho filha. Também tenho neto e tenho neta. Então, eu sou uma pessoa muito feliz. Mas tem pessoa que tem esposa, mas não tem kimchi. E tem pessoa que tem kimchi, mas não tem esposa. Mas eu tenho tudo. Desculpa, eu desviei muito do assunto. Então, eu gosto muito de kimchi. Mas eu não podia comer kimchi. Azedo, doce, amargo, ardido, qualquer coisa que eu comesse assim um pouco mais forte, já dava dor no estômago. Então, eu tinha que comer assim coisas bem suaves, como um mingauzinho. Então, por uns 3 meses, eu não pude comer kimchi.
e nem arroz. Então, eu só comia um pouco de mingau. Aí chegava a hora de comer, eu ficava bravo. Eles estavam comendo um monte de comida gostosa, e ali no cantinho tinha um pouquinho de mingau e um pouquinho de conserva no shoyu. Então, o que a Bíblia falou naquele tempo? Tudo quanto em oração pedir, descrede que recebeste, assim será convosco. Se eu acreditar que que Deus já escutou minha oração, então meu estômago já está curado. Então, é só acreditar nisso. Só acreditar nisso. É tão fácil, porque eu não vou conseguir. Mas quando eu pensei, se meu estômago já foi curado, então eu tinha que comer kimchi. Então, eu não estou comendo kimchi porque eu estou com dor no estômago. Não é outro motivo. Se não fosse a dor no estômago, eu poderia comer kimchi, mas eu estava com aquela dor no estômago e não podia comer kimchi. Mas se meu estômago já foi curado, eu tenho que comer kimchi. Então, se eu comer kimchi, eu sentia que meu estômago ia estourar. E eu pensei a manhã inteira. E eu lendo Marcos, capítulo 11, versículo 24, eu fiquei pensando a manhã inteira. Se eu acreditar, conforme a minha oração, que eu fui curado do estômago e comer esse kimchi, o que será que vai acontecer comigo? Meu estômago vai estourar? Será que vai melhorar? Será que vai piorar? Então, eu tive muitos pensamentos, mas o que a Bíblia disse? Tudo quanto em oração pedir, descrede que recebeste, assim será convosco. Então, é muito fácil, depois de eu ser curado, comer kimchi. Mas se eu não fui curado e acreditar que eu fui curado, isso parecia loucura. E se eu comer kimchi, vai piorar ou vai melhorar? Então, a Bíblia disse o quê? Que tudo quanto pedir de oração, será assim convosco. Pela fé, eu vou ser curado. Mas no meu pensamento, eu acho que eu não vou ser curado. Eu vou comer kimchi? Então, será que eu quero me matar assim? Não, não faz sentido. E ainda comer kimchi. Não, isso não faz sentido. Realmente, eu aparecia dessa forma. Mas eu decidi acreditar na palavra da Bíblia. Deus não mente. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. E naquele dia de manhã, eu orei diante de Deus. Deus, eu estou com dor no estômago. Por favor, cure meu estômago. Muito obrigado, Deus. O Senhor já curou meu estômago. Eu criei assim. Então, meu estômago foi curado. E chegou a hora de comer. Eu peguei uma tigela de arroz e peguei uma tigela de sopa. E eu peguei o arroz e comecei a comer. E com o palito eu peguei o kimchi. Estava ardido. Então, você come kimchi e aquele ardido que fica na boca depois disso que é o gostoso. Então, mesmo no frio do inverno, você comer kimchi e ficar suando por causa daquele ardor, isso que é gostoso. Então, eu estava comendo e a minha esposa, servindo a comida na mesa, ela me viu e se assustou. Querido, o que você está fazendo? E eu dei uma risada. Não se preocupe, eu já estou curado. E a minha esposa não falou nada e foi embora. E depois que acabamos de comer, minha barriga começou a doer. Eu não conseguia aguentar. E eu fui para o banheiro. E assim eu fiz diarreia e estava com muita dor no estômago. E o meu coração começou a balançar. Será que não, assim eu vou acabar morrendo? Ah, eu nem tenho fé. E será que eu estou fingindo que eu tenho fé? Mas tendo ou não fé,
Eu orei diante de Jesus para curar o meu estômago. E eu creio que Ele vai me escutar. Então, eu estou curado. Meu estômago está curado. Então, assim eu pensei. Mas Satanás colocou um pensamento em mim. O quê? Seu estômago foi curado? Então, por que você está fazendo diarreia? Por que você está com dor no estômago? Então, isso não é ser curado. Como você pode dizer que foi curado? Então, para ser curado, você não pode ter diarreia nem ter dor no estômago, mas você está fazendo diarreia. Você está com dor. É verdade. Eu estou com dor no estômago. Será que eu não fui curado? Se você está com dor, não está curado. Você não pode estar com dor para estar curado. Então, você só se estiver sem dor, então você está curado. Então, por que eu estou com dor? Mas o que a Bíblia está falando? A Bíblia disse, tudo quanto pedides de oração, acredite que recebeste, assim será convosco. Está falando que assim vai ser comigo. Então, eu orei diante de Deus. Eu orei para o meu estômago ser curado e eu acreditei que eu fui curado. Então, se a Bíblia está falando que tudo quanto em oração pedides que recebeste, assim será convosco. Então, eu estou curado. Mas o que é isso? Estou com dor. Não, eu não estou curado. Não, por mais que você esteja com dor. Se Deus falou que você está curado, então você está curado. Se Deus está falando que você está curado, então você está curado. Então, o meu problema era olhar para a situação e não acreditar na palavra de Deus. Mas eu abri a Bíblia e pensei profundamente. Tudo quanto em oração pedir, descrede que recebeste, assim será convosco. Assim será convosco. Então, eu orei para o meu estômago ser curado, então eu fui curado. E eu orei para ser curado, então eu fui curado. Quando eu olhei na Bíblia, eu estou curado. Mas quando eu olhei para a minha situação, eu não estou curado. Mas eu estou com dor no estômago, como eu estou curado? A Bíblia está falando que assim eu vou ser curado, então eu estou curado. Quando eu vejo, eu estou com dor no estômago. Mas a Bíblia está falando que eu estou curado. Quando eu olho, eu não estou curado. O meu pensamento e a palavra de Deus é sempre diferente. Essa é a diferença. Por mais que eu leia a Bíblia, eu acreditei no meu julgamento. Quando eu olhei para o meu julgamento, eu não estou curado. Eu estou com dor no estômago, eu estou com diarreia. Mas a palavra de Deus diz que eu estou curado. Tudo quanto em oração pedir, descrede que recebeste, assim será convosco. Eu orei diante de Deus e acreditei que já estou curado. Então, eu já estou curado. Mas a palavra de Deus é assim. Mas quando eu vejo, eu não estou curado. Viu? Você não está curado. Você está com dor. Como você pode estar curado? Se você está curado, você não pode ter dor. Você está com diarreia. Então, você está curado? Se você está com diarreia, você não está curado. É verdade. Eu acho que o que ele está falando está certo. Isso está certo. Mas sabe o que é interessante? Mas o que eu estava falando, o que a Bíblia estava falando estava certo. Então, se a Bíblia estiver mais certa do que eu, então vou ter que seguir ela. Então, quando eu vejo, parece que o que eu vejo está mais certo, mas a Bíblia é que está certa. O que eu penso e que a Bíblia fala é diferente. Então, eu não posso acreditar no que o meu pensamento diz, mas no que a Bíblia diz. Então, eu criei uma separação no meu coração. É verdade que eu estou com dor, mas a Bíblia está falando assim. Tudo quanto em oração pedir, descrede que recebeste, assim será convosco. Com certeza, eu orei e eu acreditei que eu fui curado. Então, se eu acreditei que foi assim, que aconteceu assim, então eu estou curado. Mas por que eu estou com dor? Por que eu estou com diarreia? Eu estou com dor. Eu estou com diarreia. Não é mentira, é verdade.
mas o que a Bíblia diz, que eu estou curado. Mesmo que eu esteja com dor, se a Bíblia falou que eu estou curado, então eu estou curado. Mesmo que eu faça diarreia, se a Bíblia falou que eu estou curado, então eu estou curado. E naquele dia de manhã eu acreditei que eu estava curado. E eu almocei um prato. E eu tive diarreia novamente. E naquela noite eu fui convidado para comer num hotel. Tem o Hotel Hyatt na Coreia. Diz que tem um buffet com 360 variações de alimento. E naquele dia eu fui convidado para comer naquele hotel. Hoje eu tô com dor no estômago, então acho que eu vou comer só um pouquinho de mingau e não vou mais comer. Não, mas eu já tô curado. E naquele dia eu usei 5 pratos. E depois eu fiquei com a barriga bem cheia. E eu fiquei dirigindo o carro com a barriga bem cheia e fui para casa. Naquele dia eu não tive mais diarreia. E no dia seguinte, quando eu acordei, o meu estômago estava perfeitamente curado. Eu fiquei surpreendido. Deus trabalhou de muitas formas impossíveis na minha vida. Impossível para o homem. Não somente coisas possíveis ao homem, mas até as coisas impossíveis para o homem que Deus trabalhou. E é nisso que Ele quer que a gente acredite. Porque dessa mesma forma, Deus vai poder transformar a nossa vida. É surpreendente, não é? Muito obrigado. Nos vemos na próxima.